chegou atrasado no serviço, ele tomou uma cervejinha durante o serviço, mas não se embriagou, não cometeu um crime militar. Então ele está passivo de ser punido disciplinarmente. Suponhamos que ele recebeu a pena disciplinar de 30 dias de detenção. Aí está lá o militar, 30 dias com sua liberdade cerceada no ambiente do quartel, né? Tranquilo? Ele pode utilizar o habeas corpus para discutir o mérito dessa sua punição disciplinar. Ah, eu acho que foi desproporcional. Eu vejo o pessoal matando gente aí, roubando, furtando. Chega na audiência de custódia, o cara tem bons antecedentes, o juiz manda o cara responder em liberdade. Por que eu estou aqui? Porque a Constituição prevê essa hipótese de punição. E, inclusive, traz uma restrição. Em relação às suas punições disciplinares, o militar não pode utilizar o habeas corpus. Então, o cara vai ter que passar os seus 30 dias detido administrativamente. Pode até interpor algum tipo de recurso, mas não pode utilizar a garantia do remédio constitucional denominado habeas corpus. Beleza? Isso é uma restrição que está lá no texto constitucional. Aparece aqui no artigo 142, que fala dos militares federais, e aparece no artigo 42, que fala dos militares estaduais. Então, essa restrição, essa proibição para a mãe, para a PM e para a UBM. Outra coisa, outra restrição que os militares não podem, de forma alguma, cumprir ou exercer: proibição de sindicalização, mais greve. Então, o militar federal, o militar estadual, ele não pode compor sindicato. O que seria um sindicato? Seria uma organização associativa que protege o direito daqueles que estão sindicalizados. Então a Constituição proíbe, a Constituição veda o quê? A composição de sindicatos pelos militares. E também restringe o seu direito de greve. Então, militares, segundo o texto constitucional, não poderiam exercer o direito de greve. Observação, preste atenção, jurisprudência. O STF, Supremo Tribunal Federal, estendeu essa proibição do exercício do direito de greve para os demais órgãos da segurança pública. Então preste atenção. Quando a gente analisa o artigo 144 da Constituição Federal, nós temos acesso aos órgãos que compõem aquele rol, aquela listinha de órgãos, de instituições que compõem a segurança pública. Aí quem é que aparece lá no artigo 144? Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Então, todos aqueles órgãos que compõem aquele rol da segurança pública, segundo o STF, também não podem exercer o direito de greve. Isso está escrito onde, professor? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Constitucionalmente falando, a sindicalização e a greve são proibidas, são restritas para os militares. Jurisprudencialmente falando, em relação apenas à greve, também não poderia exercer esse direito de greve o policial civil, o policial penal, o policial federal ou rodoviário federal. Beleza? Por quê? Porque o STF considera essas atividades como sendo importantes para a sociedade. Consideram essas... É só a greve ou é sem sindicalização também? Só a greve. Em relação à sindicalização, o STF ficou em silêncio. Então, presume-se
que os demais órgãos de segurança pública podem compor sindicatos. Beleza? Quem não pode estar sindicalizado é quem? A Polícia Militar, o Governo Militar, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Beleza? Tranquilo? Então, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. A proibição da sindicalização e da greve, beleza? Para os militares e, segundo o STF, para os demais órgãos da segurança pública. E a outra observação que cai com bastante frequência em concursos públicos é em relação à questão do militar no serviço ativo não pode o quê? Não pode estar filiado a partidos militar no serviço ativo não pode estar afiliado a partido político. Preste atenção, galera, nos termos. O militar, independente se é federal ou estadual, ele pode estar no serviço ativo ou na inatividade. Tranquilo? Quem são os militares inativos? Da reserva remunerada. Isso aqui vocês sabem, né? E quem mais? Os reformados. A restrição, a proibição da filiação partidária é em relação ao militar do serviço ativo. Então, o militar, enquanto estiver em QAP para a missão, enquanto estiver concorrendo à escala de serviço, ele não pode estar filiado a partido político. Ah, professor, e com relação ao militar que se elege, que concorre a um cargo eletivo? No período eleitoral, ele tem que registrar a sua candidatura. Por quê? Porque é um pressuposto de elegibilidade. Para eu me eleger, para eu concorrer a um cargo eletivo, a um cargo político, eu preciso estar afiliado. Mas apenas naquele momento. O militar ele pode fazer o registro da sua candidatura. Mas, na vida cotidiana, em período de normalidade, a Constituição proíbe, a Constituição veda que o militar esteja filiado a algum tipo de partido político, enquanto ele estiver no serviço ativo. Se o militar está na inatividade, se o militar pertence à reserva remunerada ou reformado, tem alguma objeção? Não, meu filho. Aí você faz o L, faz o D, faz o que você quiser. Você segue a ideologia que você quiser. Não, eu quero seguir a ideologia arco-íris. Show. Vai e vença. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida em relação àquilo ali? Outra coisa que aparece no artigo 42, galera, é o seguinte. Aquele primeiro material que eu enviei ontem, se vocês observarem, o artigo 42, ele faz menção a vários outros artigos. Você lê o artigo 42, poxa, não tem quase nada. Porque diz o seguinte: aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, se aplicam o que está previsto em tal canto, em tal canto, em tal canto. Então, essas proibições e restrições que são elencadas aos policiais, melhor dizendo, aos militares federais, por força do artigo 42, também estão relacionadas ao policial militar e ao bombeiro militar. Aí lá também fala da questão do militar alistado, que a gente já falou aqui quando falou de direitos políticos. Então, para a gente frisar, para a gente revisar, o militar alistável
é o que, galera? É elegível. Vamos entender isso aqui. O militar alistável é elegível. O que essa frase está dizendo? O militar que não tem restrição, ou seja, o militar que não é inalistável, ele pode concorrer à carga eletiva. O militar que tem capacidade eleitoral ativa, que vota, também pode ser votado. Beleza? Então, o militar inalistável é inelegível. Se o militar não vota, ele também não pode ser votado. Quem é esse militar? É o conscrito. O militar que não é conscrito é aquele que registrou, que se candidatou como eleitor. É aquele cara que pode votar. No caso, o papai aqui pode votar. Se o papai aqui pode votar, o papai também pode ser votado, não é isso? Então, o militar alistável é elegível. Porém, deixa eu beleza? Então, qual é a condição que a Constituição impõe para o militar que é alistado, que pode votar e pode ser votado? Vamos lá, a gente não pode esquecer isso não. Mais de 10 anos. O que esse carinha tem que fazer, galera? Preste atenção nos textos. Vai ser agregado, preste atenção, agregado por quem? Pela autoridade inferior, autoridade superior. Show! Ô professor, na Constituição fala 10 anos, lá na legislação específica são 5. São 5. Show. Aí a gente tem que seguir. Vai depender de onde a questão Se foi constitucional. cai. Aí se cobra direito constitucional, segundo o texto constitucional, em relação à eleição do militar, aí a gente vai seguir o quê? O padrão constitucional. Então ele tem que especificar lá na Com certeza. Em relação à lei específica que prevê esse tempo menor, a gente vai marcar em relação àquela lei. Então vamos lá. Para o militar que tem mais de 10 anos, no meu caso, 18 anos e 6 meses de serviço operacional de rua, beleza? Vai ser agregado pela autoridade superior. Essa agregação é um afastamento temporário. Não é um afastamento definitivo. Eu não tenho que dar baixa, não. Eu não vou deixar de ser policial, não. Por quê? Porque eu tenho mais de 10 anos de serviços prestados. Vai ser agregado. Velho? Foi não. Hein? Eu falei pra trás. Velho? Foi não. Exato. Usado para prestar segurança pública. Vocês são tão maliciosos. Não, os cabras não. Deixa de ser malicioso. Mais de 10 anos vai ser agregado pela autoridade superior se eleito passará automaticamente para que estágio? Para inatividade. Para inatividade. Em que momento? No ato da diplomação. Preste atenção para depois não errar na hora da prova, viu? Quem fez Paraíba viu aí que uma questão, 2 questões fizeram diferença. Beleza? Então, militar com mais de 10 anos vai ser agregado pela autoridade superior se ele ganhar a eleição, se ele for eleito, passará
automaticamente para a inatividade. Porque ele aqui está só afastado, mas ele continua sendo militar da ativa. Passará automaticamente para a inatividade no ato da diplomação. E se esse militar ele tiver menos de 10 anos? Menos de 10 anos. É simples, galera. Este militar, deverá, olha o verbo, deverá, ele não pode não é uma faculdade, não é uma opção se afastar ou não, ele deverá se afastar de onde? Da inatividade, é? Não. Da atividade. Então preste atenção nos termos. Vai ralar uma folha desta não, por conta de uma palavra não. Tá gravando? Com certeza. Uma poeira dessa, por desculpe de uma palavra não. Olha só. O militar com mais de 10 anos vai ser agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente para a inatividade. Ô professor, nesse caso aí, se ele quiser voltar para a atividade policial, ele pode? Nesse caso aqui, via de regra não. Por quê? Porque ele optou por se afastar. Ele tinha que se afastar, ele optou por concorrer ao cargo eletivo. Ele achou que estava eleito, ele achou que tinha condição. E no outro caso também? Nesse caso aqui, se ele não for eleito, ele voltará para a atividade, ele vai concorrer ao seu cargo eletivo. Professor, e se ele for e tipo assim, não quiser mais, né? Pode voltar também? Aí ele fica na inatividade. Beleza? Tranquilo? Mas o que é que as questões de concurso estão cobrando, galera? Muitas vezes a gente perde tempo, mas se. A gente está querendo se candidatar? Não, eu tenho que acertar a questão de concurso. Então, por isso que eu digo sempre, galera, presta atenção nos termos. Porque as questões de concurso estão mudando os termos. Beleza? Então, para critério objetivo, menos de 10 anos, o cara deve se afastar da atividade. Ele deverá, ele não pode se afastar, não, ele deverá. No caso do militar com mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Se ele for eleito, passará para a inatividade. Tem alguma condição para ele passar para a inatividade? Não, essa passagem ela é automática. E em que momento é automática? No ato da diplomação. Beleza? Morreu. Professor, e o subsídio é proporcional ao tempo de serviço, né? Positivo. Ô professor, essa questão de 10 anos deverá se afastar e com mais de 10 anos agregado é por causa da efetivação, né? Que tem um tempozinho, depois de 10 anos. O militar, ele da estabilidade com 10 anos. Provavelmente tem a ver com a questão da estabilidade. Estabilidade, né? Beleza? Outra coisa, galera. Isso daí é história. Essa não mistura do militarismo com a política. Isso daqui são sequelas da ditadura militar. Então, por conta da ditadura militar, muitas restrições elas foram impostas aos militares. Está ali, galera. Nós somos servidores públicos. Os militares estaduais, servidores públicos estaduais. Os militares federais, servidores públicos federais. Mas olha só a quantidade de restrição relacionada ao militar. Fora os regulamentos disciplinares, os estatutos que amarram a atuação do policial, que amarram a atuação do militar. Então o cara tem que observar a sua vida pública, a sua vida privada. Se o cara for no pé da letra, qualquer saidinha, qualquer deslize pode gerar um tipo de sanção administrativa para o militar. Beleza? Tudo isso em virtude das consequências do período ditatorial. Tranquilo? Inclusive, até comenta-se até projeto de lei para impedir que o militar concorra a cargos eletivos, né? Para dificultar ainda mais, porque isso aqui é um obstáculo. Daqui que o cara atinge os 10 anos, mais de 10 anos, para poder ter a garantia de concorrer a um cargo eletivo sem perder o seu emprego.
Mas 10 anos de serviço público, no caso? 10 anos de serviço policial. Policial, né? Beleza? Entrou, se matriculou, começa a contar o tempo de serviço. Então, no caso, a pessoa tivesse 5 anos de serviço público e 5 anos... Não, aí não é 5 anos de serviço público, não. É 5 anos na condição de militar. Aqui no caso dele, você tem 10 anos, você tem 5 anos de serviço público, não militarizado. Aí entra na polícia, você não pode somar os 5 anos que você tinha fora de uma atividade civil com a atividade militar, não. Se você tem menos de 10 anos de atividade policial militar ou como militar federal, para que você possa concorrer a cargo eletivo de acordo com o texto constitucional, você deve o quê? Se afastar da atividade. Beleza? Vamos para as questões de concurso público. Quem quiser tomar uma água, quem quiser ir ao banheiro, aproveita agora. Daqui a 5 minutinhos a gente retorna. Ô professor, Diga. já tem projeto para desvincular, por exemplo, se eu quiser botar Sargento Joel, 2024, para vereador, não poder mais. Pode. Positivo, são só formas de
Bora agir? De boa, o exercício. Deu pra fechar tudo. Deu. Posso fechar a folha, né? Botou aqui na ali também. Tá vindo. Professor, Oi? o senhor poderia fazer isso no meio? Botou o quê? Porque Porque você deixou eu escrever é que aquela frase. eu vi agora. Tá certo? Certeza. O exército não precisa mais. Você não pede, você não Precisa manda. mais. E tá bom? Tá. Olha aí, ó. Precisa mais. Tem que errar aqui pra acertar lá. Como é o negócio? Essa Como é que falou? porque da questão Eu marquei errado. Vamos lá. Porque não é o presidente, não? 20 questõezinhas aí, boa. Bora. Vamos agir. Quem manda conversar com a gente? Agora a professora começa, por favor. As Marinhas, né? Ô, bora! Começou! Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. E aí, qual foi a sequência que vocês marcaram? C. Tem certeza? F, D, F. E ali é mais. C. Vamos olhar qual foi o erro dessa primeira opção. Diz que o militar alistável é elegível. Bora, meu filho. Ei? Conversa depois. O militar alistável é elegível. E se contar com menos de 10 anos de serviço, será agregado? Não, é se contar com mais de 10 anos. Se o militar tem menos de 10 anos, o que é que ele deve fazer? Se afastar da atividade. Então aí a gente já matou. Falso. Beleza? Lembrar, galerinha, que muitas vezes na hora da prova a gente não consegue marcar toda a sequência como verdadeiro e falso, mas a gente já pode ir eliminando. A gente já pode ir eliminando. Segunda, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé. Verdadeiro. E a última aí fala dos cargos privativos do brasileiro nato. Qual é o mnemônio? Beleza? Quando a gente trabalhou direitos políticos na Constituição, nós vimos que não há distinção entre o nato e o naturalizado. Pelo menos a lei infraconstitucional, a lei que está abaixo da Constituição, não pode fazer distinção, não pode diferenciar. A única diferença aceitável é aquela que já está no texto constitucional. A principal é em relação aos cargos privativos, e a gente já viu aqui, galera. Quem são os cargos privativos de brasileiro nato? Ministro do STF. P3, presidente e o vice-presidente da República. Tem outro presidente, são 3. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. A precedência é essa? Câmara dos Deputados, Senado Federal. O C de quê? Carreira diplomática. O O, oficiais das Forças Armadas
E o último M aí é o quê? Ministro de Estado da Defesa. Então, todas as vezes que cai uma questãozinha como essa, a gente vai lá na prova e escreve o mnemônico, para a gente não errar de forma alguma. Então, quais foram os cargos que apareceram aí que não é brasileiro nada, que não é privativo de brasileiro nada? Ministro da Justiça. O que mais? Senador da República. Senador da República e deputado federal. Para ser deputado, para ser senador, não necessariamente você precisa ser brasileiro. Nada. Você precisa ser brasileiro. Porque é uma condição de elegibilidade à nacionalidade brasileira. Porém, o cara pode ser naturalizado. Agora, se o deputado federal, se o senador é brasileiro naturalizado, ele jamais vai presidir a sua casa respectiva. Por quê? Porque ele está na linha sucessória do presidente da República. Então, é um cargo privativo do brasileiro nato. Beleza? Então, questãozinha de número 1 ficou letra C. 2. Marcaram o quê? C. Também? Bom. Muito bom. A Constituição Federal da República reconhece como brasileiro nato, hoje nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, garotinho. Tranquilo? Quem mais pode ser considerado brasileiro nato? Nascido aqui. Os nascidos em território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país, ou então aqueles que nasceram no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil a qualquer tempo. E após atingir a maioridade, solicitem a nacionalidade brasileira. São essas modalidades. Por que não é a letra A? Porque aí não está se referindo à nacionalidade originária. Aí não é a questão de brasileiro nato, e sim brasileiro naturalizado. Quase brasileiro. Quase brasileiro. Alguma dúvida aí na 2? Ô professor, essa letra A tá certa pro nato, né? Pro naturalizado, né? Para o naturalizado. É uma hipótese de nacionalidade secundária, não originária. Beleza? 3. A Constituição Federal traz algumas condições de elegibilidade. Assinale a alternativa que não apresenta uma das condições de elegibilidade estabelecidas pela Constituição Federal. Marcaram o quê? C. Letra C. Qual foi o erro? 30 anos. Qual seria a idade mínima para ser deputado? 21 anos. Outra coisa que cai muito, galera, é a questão da idade. E a gente também não pode esquecer. Então, em relação à idade, nós temos 4 opções. Nós temos 35 anos, nós temos 30 anos, nós temos 21 e nós temos 18. O número de deputados. Beleza? Agora, na idade mínima, você pode concorrer aqui carga eletivo. Prefeito. Ó, prefeito de 21, tá bom. Vereador. Para 21 anos, quais são os cargos? Deputado, seja ele estadual ou federal. O que mais? Prefeito e o seu vice. O que mais? Juiz de paz. Juiz e paz. Tem mais algum? 30 anos. Governador. Governador. E o seu? Vice. 35 anos. Presidente da República. Senado. Seu vice e os senadores.
senadores. Beleza? Isso cai muito, galera. Parece fácil, mas na hora da prova, com nervosismo, com ansiedade, se você não se certificar, se você não memorizar de forma sistematizada, você pode errar. São detalhes. Essa questãozinha aqui é dada, é muito fácil, mas na hora da prova, o seu nível de dificuldade é multiplicado. Beleza? Aconteceu com pessoas que estão aqui, cansado de acertar questões nos simulados, nas atividades em sala de aula, caiu lá até mais fácil e por um vacilo errou. Acontece, então a gente tem que ir concentrado. Concentração, do início ao fim. A prova não é difícil não, a prova é fácil. O número de vagas é muito bom, é extenso. Pernambuco chama sempre mais vagas do que o edital disponibiliza. Então vamos aproveitar a maré, o cavalo selado. Depois desse concurso ninguém sabe quando é que vai ter outro não. Então é foco, a prova está em cima. Ah, mas lá é ruim, mas não queria lá não. Meu amigo, ruim é estar desempregado. Vá para lá, se você não se adaptar, você dá baixa. Você volta para cá para estudar, tentar ser paraibano novamente. Enquanto isso, está ganhando dinheiro lá, está empregado, é o que importa. Beleza? Então vamos para lá dar o gás. Então, letra D, não seria 30 anos a idade mínima para ser deputado estadual ou federal, e sim a idade de 21 anos. 4. Vocês marcaram o quê? Certo ou errado? Certo. Eu marquei errado. Porque algum país tem que representar ele, né? Certo. Explica aí, professor. A nacionalidade, Miguel, é um vínculo político e jurídico que liga um indivíduo a um país. Mas não necessariamente você precisa ter esse vínculo. Beleza? O cara é pirata, é corsário, vive em alto mar. Nasceu lá, não foi registrado em canto nenhum. Aquele indivíduo pode não ter uma pátria definida. Beleza? O cara trabalha em circo, vive piruano, está rondando aí os países sul-americanos. Nasceu em uma das viagens, em um dos espetáculos, e não foi registrado em canto nenhum. Aquele cara não tem vinculação nenhuma com nenhum país. Ele é considerado um apátrida, ou seja, um indivíduo desprovido de pátria. Além disso, pode também ser considerado hematos. Então, memoriza. O apátrida ou hematos é aquele indivíduo que não tem uma vinculação de nacionalidade com nenhum país. Pode acontecer. Então não tem direito. Pode acontecer. Né? Via de regra, não. Via de regra, não. Ele precisa organizar a sua documentação para poder exercer os seus direitos de cidadão. Tranquilo? 5. Marcaram o quê? Certo ou errado? Errado. Ambos. Errado. Por que errado? Porque são uns. Vamos lá. O erro está no ambos. Considerando a aquisição originária da nacionalidade, está se referindo a quem? Ao brasileiro nato. Estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Não, basta que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a questão fala de ambos. Exige que os dois estejam a serviço. Não. Isso daí está incorreto. O marido e a esposa, né, professor? Pode ser. Isso. O marido ou a esposa. Tranquilo? 6. Olha, bora 6. Marcaram o quê? C. C. DJ Arrascaeta. D. Eu marquei C. Eu marquei C de casa. É dele. Letra D. Boa.
Ótimo. Mais uma vez, galera. MP3.com. Não é justiça não, tá ligado? Os únicos casos relativos às questões dispostas que devem ser exercidos por brasileiro nato é a letra D, presidente do Senado Federal e o vice-presidente da República. Por que não é a letra C? Porque fala do presidente da República e presidente do Superior Tribunal de Justiça. Nada a ver. Nada a ver. Tranquilo? Letra A, qual foi o erro? Mais uma vez. Letra B, qual foi o erro? Ministro da Justiça. E a letra E, qual foi o erro? O único ministro que atua em um ministério da Presidência da República é o ministro de Estado da Defesa. É o único que precisa ser brasileiro? Nada. Ministro da Justiça, ministro da Economia podem ser brasileiros o quê? Naturalizados. Então 6 ficou a letra D. 7. Marcaram o quê? Certo. Certo ou errado? Certo. Boa. Vamos lá. Popular da laje. É ação popular. Ah, professor, mas no dia da prova não vai cair questão de certo ou errado, não. Só vai cair questão de múltipla escolha. Mas vai ter situações onde você vai ficar por duas alternativas e você tem que saber qual delas está certa. Então vamos lá. De acordo com a Constituição, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante ação popular, iniciativa popular, plebiscito e referendo. O que é que está errado aí? Ação popular. Ação popular. Ação popular. A ação popular é o quê, galera? É um instituto de participação direta? Não, é um remédio, é uma garantia constitucional. Beleza? Agora, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo são mecanismos de atuação direta do povo na vontade política. Beleza? A ação popular está relacionada ao artigo 5º da Constituição. É uma garantia constitucional. É um remédio utilizado pelo cidadão. Tranquilo? 8. Por isso que eu digo, presta atenção minuciosamente em todas as palavras. Não adianta eu pegar uma atividade, um simulado e fazer com 5 minutos, fazer com 10 minutos, só lendo, sem prestar atenção nos termos. Quem consegue fazer, já está memorizado, identificou o erro, tranquilo, Brasil. A gente vai deixar tempo sobrando para aquelas disciplinas que requerem uma complexidade de pensamento maior. Tranquilo? Mas a gente tem que ler, tem que observar. 8, marcaram o quê? C. B. E aí? C. Tem certeza? Vamos lá. Aponte o quesito correto. Letra A. O referendo é uma consulta popular realizada antes da elaboração da lei ou de ato normativo? Não, galera. Nós temos o referendo e nós temos o plebiscito. Plebiscito é prévio. Plebiscito prévio, anterior. Referendo depois. Então, quando eu trago um plebiscito para a população se manifestar, esse plebiscito, essa manifestação é anterior ao ato normativo ou ao ato administrativo. Agora, se é um referendo, a lei já foi publicada, o ato normativo já foi publicado. Mas eu quero saber
a opinião da população. Então, plebiscito prévio, anterior. Referendo posterior, depois. Letra B, qual foi o erro? O militar inalistável é elegível? Não, galera. O militar alistável. Se o militar é inalistável, ele é um militar conscrito. Ele não vota e não pode ser votado. Letra C. O presidente da República, para concorrer a outros cargos, deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito eleitoral. Agora, se ele é candidato à reeleição, ele está concorrendo ao mesmo cargo, ele não precisa deixar o cargo. Agora, se ele quer se candidatar a um cargo diferente do de presidência da República, ele deve deixar o comando da nação 6 meses antes do pleito eleitoral. Tranquilo? Letra D, qual foi o erro da letra D, galera? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60 anos? Não. É facultativo para os maiores de 70. Quem mais? Analfabetos. E quem mais? Menor de 18. Aqueles que têm entre 16 e 18, ou seja, maior de 16, menor de 18, galera. Tranquilão. Alguma dúvida aí? 9. Marcaram o quê? Bolinha. Fechado. E aí, Bolinha? Concorda? Verde bola. Vamos lá. Acerca dos militares, aponte a alternativa correta. Letra A. Caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares? Não caberá. Isso é uma restrição. Isso é uma proibição trazida pelo texto constitucional para os militares. Letra B. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político? Correto. C. Ao militar é permitida a sindicalização e a greve? Não, são vedados, são proibidos. E a letra B de novo, mas aí um erro de digitação, né? É letra D, é o primeiro B. Viu? O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar afiliado a partido político? Não, ele não pode estar afiliado a partido político. Cadê? Motim, revolta, crime militar, xadrez. Não tem esse negócio de não querer fazer, não. É a questão da desmilitarização que a gente estava falando. Isso é que está aí. Se você, como servidor público, você tem uma obrigação para com o Estado. Você não pode chegar e dizer eu não vou, eu não posso. Pelo juramento, Beleza? aceitação. Aí no militarismo, isso pode gerar uma série de sanções administrativas e criminais, papai. Lá não tem esse negócio de escolher, não, eu não gosto dessa comida não, então vai ficar sem comer. Fome. Eu não durmo nesse colchão não. O colchãozinho lá em casa é antiácaro. É anti-morro. Eu digo no chão, bebê. Durma no chão, você não quer dormir nesse colchão não? Durma no chão. Ah, ele acabou de dizer. Oi? Não quero comer verdura. Não quer comer verdura. Ah, quer comer verdura? Não, abre a boca, pega uma tomate. Com essa cebola. Não comer na força, hein? Eu só dou um banho de água aqui, né? Tem quentinha. Pelando. Não vão com essas frescurinhas, não tem informação não. Quem chega lá com essas frescurinhas sofre mais. Sofre mais. Agora depois não. Depois que você passar do curso de formação, você leva sua necessaire, você esquenta a sua água, você instala um chuveiro elétrico lá na sua base, no seu alojamento. Bebê. Você faz a sobrancelha, você dá um retoque na cor do cabelo, selagem, cílios, beleza? Botox.
Aí tá liberado. Eles não fossem informação, não tem nenhuma informação. Eu não pedi maquiagem, Eu falei. Você não. faz meses que eu não Bora. Aqui é só uma faca. 10. A respeito das associações, é correto afirmar que? Bom, Vai ser chamado, ela tá lembrando. respeita a minha Letra história, meu. C, letra C. Nesse direito. Se quiser começar. Vamos lá, 10. A respeito das associações, é correto afirmar que. Qual foi a letra correta? Letra C. Podem ter suas atividades suspensas após decisão judicial. Beleza? Aí a letra B. Decisão judicial passível de reforma pode dissolver uma associação? Não. Errada. Por quê? Porque a dissolução exige decisão judicial com trânsito em julgado. A suspensão não. Apenas a decisão judicial é capaz, apenas ela já é capaz de suspender. Então, em relação à restrição da associação, pode haver a dissolução, a extinção ou a mera suspensão. Para que haja suspensão ou dissolução, precisa de decisão o quê? Judicial. Porém, a extinção, a dissolução como efeito mais gravoso, além da decisão judicial, exige que essa decisão judicial seja o quê? Definitiva, ou seja, com trânsito em julgado. Quando a questão fala decisão judicial passível de reforma, passível de ser modificada, então não é com trânsito em julgado. Então não pode dissolver. Tranquilo? Letra A, qual foi o erro da A? Elas independem. É independente. A criação Mas independe. de associação não depende, ela independe de autorização e ela também não é irrestrita. Ela é plena, mas deve obedecer algumas restrições. Por exemplo, uma associação ilícita, ela pode ser criada? Não. Uma associação de caráter paramilitar pode ser criada? Não. Então ela não é irrestrita. E a última delas, letra D. Qual foi o erro? Qual foi o erro aí? Não é Poderes implicitamente. implícitos. Ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação? Não, para que haja representação judicial ou extrajudicial, a associação precisa que o associado autorize o quê? Expressamente. Expressamente. Não é uma autorização implícita, não, é expressa. Tranquilo? 11. Ele pede aqui a alternativa incorreta. Marcaram o quê? A. Mas com o quê? Se garanta A? Mais alguém? Bolinha. Hã? A o quê, Bolinha? De qual alternativa? Hein? Poxa, Bolinha, show de bola mesmo. Você acertou, cara. Olha a bolinha. A de amor, Bolinha. Não é? Por gentileza, Bolinha, explica aí essa alternativa para nós. Ô. Só sabe marcar? Sempre foi assim. Vamos lá. Eu vou traduzir o que você está pensando aí. Eu vou externar o que está dentro da sua cabeça. Vamos lá. Se ele pede a incorreta, ele pede a alternativa falsa, não é isso? Por que a letra A é considerada incorreta? Olha só, Bolinha. Ao militar, desde que respeitadas as disposições legais, são permitidas sindicalização em greve? Não. A sindicalização e a greve constituem uma vedação. É uma proibição para os militares. Sejam eles federais, sejam eles estaduais.
Então, as demais alternativas, por conseguinte, estão corretas. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. O plebiscito é uma consulta popular realizada antes da elaboração da lei ou de ato normativo? Sim. Plebiscito, breve. Referendo, depois. Letra D. A Polícia Civil, de acordo com o posicionamento do STF, não pode realizar greve. Vamos lá. O direito de greve, ele é proibido, ele é vetado expressamente no texto constitucional para os militares. Porém, o STF, em relação ao direito de greve, disse o quê? Opa, quem está naquele rol da segurança pública também não pode exercer a greve. Por quê? A segurança pública é uma atividade essencial. Então a sociedade não pode ficar prejudicada pela greve do policial civil, pela greve do policial federal, policial rodoviário federal, enfim. Inclusive, acredito eu também que a guarda municipal não pode realizar greve. Por quê? Porque a guarda municipal, jurisprudencialmente falando, foi trazida para o mesmo patamar dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Não aparece lá, não. No caput do artigo 144, não. Ela aparece onde? No parágrafo 8º. Mas o STF disse que é uma polícia, que é órgão de segurança pública. Então, por conseguinte, também não poderia realizar greve. Tudo a nível jurisprudencial. Não tem nada na lei, não. Não está nada na Constituição, não. Isso é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, 11A. 12. Marcaram o quê? Eu fui de regra. Eu não sabia não, eu fui por regra, aí eu fui dessa regra. Vamos lá, galerinha. Olha o que diz a 12. O presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretou estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em Campos dos Goitacazes a ordem pública ameaçada por grave instabilidade por ter sido atingida por calamidade de grandes proporções da natureza. Durante o estado de defesa é correto afirmar que, letra A, o tempo máximo de duração do estado de defesa é de 15 dias? Não. Qual é o tempo máximo? 30 dias. Por quê? Porque a Constituição disse que não poderia ser decretado por prazo superior a 30 dias. Então o máximo é quantos dias? 30, não é 15. Já corrige. Em nenhum caso pode haver restrição ao sigilo da correspondência. É uma das medidas coercitivas do estado de defesa. É a restrição da liberdade de correspondência. C. Em nenhum caso pode haver restrição ao sigilo de comunicação telefônica. Comunicação telegráfica e comunicação telefônica vão ser restritos durante o estado de defesa. Letra D. Nesta circunstância excepcional, o preso, por regra, permanece incomunicado. Olha, presta atenção, que foi a resposta que você marcou. Se liga. Vem pra frente. Olha, na próxima aula, os três aqui estão proibidos de sentar juntos. Amanhã. Vai sentar em cadeiras diferentes dessas. Ele senta atrás de tudo, né? Ele bota atrás sozinho. Vamos lá, presta atenção aí. Nesta circunstância excepcional, ou seja, no estado de defesa, o preso, por regra, permanece incomunicado? Por regra? Não existe incomunicabilidade do preso, não, galera. Durante o estado de defesa, presta atenção, durante o estado de sítio, as medidas tomadas, todas elas são fiscalizadas. Primeiro, fiscalização política, porque é implementado pelo Poder Executivo, mas quem fiscaliza? É o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. E também há uma fiscalização jurisdicional. O Poder Judiciário a todo momento está fiscalizando. O cara foi detido. Não é de bolo não, galera.
Não é pegar o cara, levar, tá aí, ficar aí desgraça nesse prédio. Não, ele vai ter que passar por uma audiência de custódia. O juiz tem que entender, opa, o que foi que esse indivíduo fez. Não, segundo o decreto de Estado de Defesa, ele não cometeu nenhuma ilicitude, então a prisão vai ser relaxada. E o preso não fica incomunicável não, galera. Ele tem acesso à família, ele tem acesso ao advogado, ele tem acesso ao juiz. Não é na ditadura militar, não. A gente não está num período comunista, não. É um Estado excepcional, onde algumas garantias vão ser cerceadas. Algumas garantias constitucionais vão ser restringidas. Mas não é de boa, não. O cara vai levar na cara, vai levar voadora, soco, não é assim, não. Calma, garoto, não. Vai dessa não, que você está mal. Nós estamos sendo formados para sermos policiais cidadãos, garantidores da ordem pública, da lei, respeitadores das garantias constitucionais. Tá filmando. Tá filmando. Então, se a B, a C e a D estão erradas, a E está certa. Mas vamos conferir o decreto que o institui. Pode determinar restrições ao direito de reunião. A gente não falou aqui? Uma das vedações é em relação ao direito de reunião, inclusive a reunião que ocorre no seio, dentro da associação. Por isso que é tão importante a gente fazer a diferença das restrições do Estado de Defesa para as restrições do Estado de Sítio. Porque no comparativo é isso que vai cair. Se cair, se for abordado, é esse tipo de questão que vai ser abordada na prova. Beleza? Então presta atenção, pô. A gente não está aqui de brincadeira, não. Na hora de brincar, a gente brinca, de tirar onda, a gente tira onda, mas essa porra tem que levar a sério. Quer passar mais 1 ano, 2 anos estudando, quer esperar mais 4 anos? Então a gente quer passar, então a gente tem que ir lá naquela porra e fazer a prova. Buscar a farda. Porque se fosse fácil, todo mundo estava lá. Não tinha ninguém aqui estudando, não. É difícil. É difícil. Muito difícil. Não é pouco, não. É muito difícil. Então só vai chegar lá quem tiver garra, quem tiver determinação, quem não desistir e quem estudar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Na hora de brincar, a gente brinca, tirar onda. Na hora de prestar atenção, presta atenção. Porque a dúvida daqui, a questão que a gente está resolvendo aqui, pode cair no dia da prova, lá no dia 28. E essa questão pode ser decisiva para deixar você dentro ou fora das vagas. Tranquilo? Então vamos embora, que a gente não pode vacilar, não. A gente tem que buscar essa farda e a gente vai buscar. Bom. Beleza? Eu quero fazer com vocês, eu quero ver vocês, como eu estou vendo Vanessa, como eu estou vendo muita gente lá, Vitinho, os caras lá, ei, sargento, rápido. Eu me chamo de sargento mesmo, gente. Vem me chamar de Jonas, não. Você dá uma canetada. A galera já está vivenciando um sonho. Vão ser vocês também. Vão ser vocês também. Aqui uns dias tem gente aqui que vai estar no curso de formação na Paraíba. Vai ter gente aqui que vai estar no curso de formação de Pernambuco. Mas não pense que é fácil, não. É difícil, é muito difícil. Beleza? Então vamos batalhar para a gente conquistar o nosso objetivo. Da gente chegar lá e dizer, agora sim eu sei o peso que tem essa farda, eu sei o peso que tem uma pistola. Não é só o peso líquido, não. É a responsabilidade que você tem de portar uma arma de fogo. E manusear uma arma de fogo. E tirar a vida de alguém. E aí? Então, vamos plantando, vamos regando para a gente poder colher. Beleza? Ver os outros colhendo, ver os outros se deliciando dos frutos e a gente ficando para trás não é bom, não. O bom é a gente colher o nosso fruto. Então vamos continuar plantando. 12, letra E, não é isso? O decreto que o institui pode determinar restrições ao direito de reunião, ainda que exercido no seio das associações. Certo, está lá entre as redações do Estado de Defesa. 13. As guardas municipais são integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, ainda que não previstas no rol de órgãos executores da segurança pública estabelecido no artigo 144, caput, da Constituição Federal de 88. Certo ou errado? Certo. Isso é posicionamento jurisprudencial. Quem disse isso? O STF. Beleza? Então, certo.
14. Uma questãozinha daquela simplória, só para você completar. Mas a gente tem que ter o conhecimento legal do texto, para saber a ordem correta dos termos. Então tá lá, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar. Opa, é solicitar, não é decretar. Se fosse decretar, seria o estado de defesa. Como o verbo é solicitar, vai ser o quê? O estado de sítio. Mas vai solicitar a quem? Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional. Então ficou qual a alternativa? Letra A. A de amor, para tranquilizar os ânimos, para a gente ficar mais em paz com essa essência humana, amorosa, dócil, sutil. Então, 14, letra A. 15. Percebam que não tem alternativa. A gente vai ter que dizer o que está verdadeiro e o que está falso. No que concerne a defesa do Estado e das instituições democráticas, conforme previsão constitucional, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Falso. Esse instituto aí é o do estado de sítio? Não, seria do estado de defesa. Então tá o quê? Falso. O instituto aí não seria o estado de sítio, e sim o estado de defesa. Segundo, o estado de defesa poderá ser decretado no caso de declaração de estado de guerra. Não. Para o estado de guerra, tem que haver a decretação de que estado? De sítio. Estado de sítio. Então, falso. Houve a inversão aí dos institutos. A última, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, F, V. 16. De acordo com a Constituição, assinar a alternativa incorreta. Marcaram o quê? C. Veja. C. Bom, qual foi o erro? Não é maioria Simples. seria maioria absoluta. Então vamos lá. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, galera. Maioria absoluta. Tranquilo? Então, se a letra C é incorreta, A, B e D estão corretas. Servem para revisão, para estudo. Ei, professor, se um deputado lá não for a favor, não passa não. Não é. A maioria absoluta não é maioria total, Não não. é 100% não. Beleza? Não é o 100% não. 17. Marcaram o quê? B. B de bolinha. E aí, bolinha? Marcou não? Hein? Chuta aí, um. B? Show, acertou, galera. Nunca deixe de marcar a alternativa não, na hora da prova não. Mesmo que você não sabe, deixa não. Teve tempo não? 4 horas não. É mesmo? Considere a seguinte situação hipotética. Olha o que diz a 17. O Estado brasileiro, ao manifestar apoio ao país XXX, em uma guerra travada por território, revidou a agressão armada sofrida do país inimigo, declarando, portanto, o estado de guerra. O então presidente da República, dentro das prerrogativas de lei, solicitou ao Congresso Nacional
a autorização para decretar o estado de sítio. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente quanto tempo este estado de sítio pode durar. Olha, é estado de guerra. Tem como você prever, tem como você imaginar, adivinhar quanto tempo vai passar a guerra? A não ser que seja contra os Estados Unidos, né? Porque vai ser pouco tempo. Se for contra os States, pouco tempo. Se for contra a Coreia do Norte, pouco tempo também. Beleza? Basta O Hiroshima da uma ogiva da guerra. Tranquilo? Então, qual foi a alternativa correspondente ao quesito 17B? Todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. É óbvio. Tem questão, porra, meu Deus do céu, vou ficar renovado. Calma, lê, respira, peraí. Estado de guerra, 30 dias? Mas peraí, tem como a guerra terminar, se desenvolver em 30 dias? Até tem, mas é algo incerto. Então, se é incerto, se é indeterminado, o estado de sítio, no caso da declaração do estado de guerra, vai perdurar enquanto perdurar a guerra, enquanto perdurar o conflito. Tranquilo? 18. Sobre o regime jurídico das polícias e corpos de bombeiros militares, é correto afirmar que marcaram qual alternativa? Didier. A, B, Didier açaí. Didier. D. Um pequeno detalhe. Então vamos lá. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva das forças armadas? Não, do exército. São forças auxiliares e reserva Do exército. Não é das forças armadas. Porque se eu englobo o gênero, eu estou dizendo que é reserva do exército, da marinha e da aeronáutica. E não é verdade. É reserva do exército. E também é força auxiliar. Então já faz a correção. E coloca assim, eu não posso errar mais essa desgraça. B. Nenhum militar será preso por transgressão militar ou crime propriamente militar, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O que essa B está dizendo? Qual é a interpretação que eu tenho? É que o policial militar, é que o militar federal só poderia ser preso em duas hipóteses. Aquelas mesmas hipóteses do Código Civil. Está errado. Além daquelas duas, ou seja, flagrante e determinação judicial, o militar também pode ser preso por uma transgressão cometida ou pelo cometimento do crime propriamente militar. Está lá no texto constitucional, artigo 5º. C. O habeas corpus é remédio constitucional adequado para reformar, para modificar uma punição disciplinar? Não se pode utilizar habeas corpus pelo militar para discussão do mérito de uma transgressão. Está lá na vedação, está lá na proibição. Então ficou a letra D. As polícias militares competem a função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Certo? Beleza? 18, letra D. 19. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão, ou seja, acabarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes? Errado. Certo ou errado? Errado. Certo. Sem prejuízo àquele que está respondendo. Beleza? Vamos ler o material que eu enviei. Agora, via de regra, o estado de defesa, o estado de sítio, não são situações onde a autoridade vai atuar de bolo, não. Não vai ser isso, não. A autoridade, ela tem que atuar conforme a lei. Só que para esses estados excepcionais, há um decreto que vai restringir quais direitos vão ser restritos, vai apontar quais situações
vão ser eventuadas, vai dizer por quais motivos o cara pode ser detido, onde ele vai ser detido. Só que tudo que ocorre no estado de defesa e no estado de sítio vai ser constantemente fiscalizado pelo Congresso Nacional, que é o controle político, e pelo Poder Judiciário, que é o controle jurídico. Lembra lá do início? É a tripartição de poder. Os poderes da República Federativa do Brasil são autônomos e harmônicos entre si. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É a trilogia, é a tripartição de poder. Tranquilo? E preste atenção nessas questões que vão ser contextualizadas. Por último, e não menos importante, a 20ª. Marcaram o quê? Errado. As Forças Armadas, constituídas, Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do general oficial, não. Autoridade suprema do presidente da Agora ele sabe. República. Muito bom. Vamos lá, galerinha. Não saiam agora, vamos organizando o material, mas preste atenção. Ainda tem um tempinho para acabar a aula, né? Então vamos lá, galerinha. Essas últimas questões foram relativas à temática segurança pública. O que é que vocês vão estudar de segurança pública? Muita gente aqui já viu lá na PMRN, lá na PNPB e está vendo agora, ou pelo menos alguns aqui vão ter um contato pela primeira vez. Quando vocês abrirem o artigo 144, que fala da segurança pública, vocês vão ter duas informações primordiais. Eu vou começar pela mais importante. Qual é a mais importante? E é a que vai resolver o seu problema no concurso público. É você saber qual é a competência dos órgãos que aparecem lá. Beleza? 95% das questões é em relação à competência. Então eu tenho que saber o que a PRF faz. Eu tenho que saber o que a PF faz. Uma observação importante em relação à Polícia Federal, que eu tenho que estar ligada nela, por quê? Porque ela é a instituição que possui o maior número de competências. Beleza? A Polícia Federal possui o maior número de competências lá na Constituição. Mas eu tenho que saber o que o bombeiro faz, o que a Polícia Civil faz, o que a Polícia Penal faz. Tranquilo? Então, quando vocês estiverem revisando o material que eu enviei em casa, prestem atenção, façam um resumo específico em cima das competências de cada órgão. Tranquilo? Lembrando que a Guarda Municipal, embora não esteja lá no rol, lá no caput do artigo 144, ela aparece lá no parágrafo 8º. Então não é um rol taxativo. Não é mais rol taxativo. Por quê? Porque jurisprudencialmente a Guarda Municipal agora faz parte do rol que antigamente era taxativo, agora é exemplificativo. Então, jurisprudencialmente falando, a Guarda Municipal é considerada órgão responsável pela segurança pública. Porém, constitucionalmente falando, ela permanece com a mesma competência. Qual é? Ela é uma faculdade do município. O município pode constituir ou não a Guarda Municipal, não há essa obrigação. E ela está destinada a quê? Proteção de bens, serviços e instalações do município. Beleza, galera? Vão com Deus. Deus abençoe vocês no dia da prova. Daqui para lá a gente vai ter outros encontros e a gente vai revisar ainda mais o assunto que pode cair lá no dia 28.